Boa noite. Irei fazer uma introdução sobre a experiência número 2, a atividade de capacitores da matéria de eletromagnetismo. Essa experiência trata-se na moldagem de peças em 3D de capacitores com dielétricos no Ansoft Maxwell, um software de simulação onde eu poderei simular a capacitância gerada por esses capacitores. Nessa atividade, eu irei fazer um capacitor plano com dielétrico, que consiste nessa geometria, atribuir os materiais das placas e os materiais dielétricos, assim como as voltagens das placas. Eu faço parte do grupo E, então todas as minhas placas baseadas nessas dimensões seguirão esses requerimentos aqui, e irei fazer esses cálculos de capacitância, da simulação, do cálculo analítico e comparação dos resultados teóricos simulados e a conclusão dos resultados, que será feita no final desse vídeo. O segundo será o capacitor cilíndrico com dielétrico, que consiste nesse formato. Irei fazer as mesmas atribuições do primeiro e, novamente, todas as atribuições do meu grupo. A mesma coisa, realizarei todos os valores da simulação e análise e concluirei os resultados no final. A mesma coisa para o capacitor esférico com dielétrico, atribuirei os valores do grupo. E bom, para o capacitor com dois dielétricos e para o cone. Bom, começamos agora nossas simulações. Olá, sou Rafael Damasceno, aluno da turma de prática de eletromagnetismo de sexta, e eu vou começar a parte teórica simulando capacitores dielétricos no Ansoft. E começando pelo capacitor de plano com dielétrico, faço parte do grupo E, e eu vou fazer esse primeiro capacitor no software. Abrindo aqui o software, eu vou criar um projeto novo, e nesse projeto, apertando com o botão direito, eu vou inserir um Maxa 3D Design. Quando eu descarregar, aqui vai ser onde eu vou trabalhar com a produção do meu capacitor, e eu vou começar desenhando uma caixa partindo do eixo 000. E aqui eu vou fazer, olhando aqui, eu já tenho a caixa, por enquanto ela é feita de vácuo, mas vamos mudar isso já já. E aqui eu vou fazer as propriedades dessa caixa. Ela vai ficar na posição 00, mas aqui a gente tem as dimensões que ela tem que ter. Vamos começar fazendo a placa B, porque fica mais fácil. Ela vai ser a placa que fica no solo do plano, no eixo XY. E vamos aqui. A gente vai trabalhar com o eixo X sendo esses 8 metros, nesse sentido. Esses 8x no caso, que eu vou ter que multiplicar por 1,3, 8 milímetros. 12 vai ser o eixo Y, 12 milímetros, 12x milímetros, e a profundidade vai ser 0,3. Bom, basicamente aqui a gente vai ter que alternar esses valores, baseado nisso que eu acabei de falar. Então, já que eu faço parte do grupo 3, eu preciso multiplicar o 8 por 1,3 para conseguir, e eu tenho 10,4. No eixo Y, eu preciso multiplicar 12 por 1,3 também, e eu tenho 15,6. E no eixo Z, eu vou ter 0,39, que vai ser a minha profundidade do material. E é basicamente isso. Só que, não obstante, essa placa, ela precisa ter 3 desses furos. E aí eu vou começar a produzir eles. A ideia é que esse furo, no eixo X, fique uma distância de 1,2x do plano. Então eu vou apenas fazer mais um retângulo aqui em cima, por enquanto, e vou trabalhar com ele. Eu ainda não vou alterar as propriedades das caixas. Eu vou primeiro fazer todo o escopo do projeto. E aqui eu vou alterar essas dimensões e descobrir quais são as dimensões dessa caixa. Eu sei que ela vai ter 0,39
de profundidade, porque ela possui uma profundidade igual à da placa. Sei também que ela está a uma distância de 1,2x do eixo X, com 1,2 que eu vou ter que multiplicar por 1,3. Ele está a uma distância de 1,56 milímetros no eixo X. E o mesmo vale para o eixo Y. Aqui ele também está a uma distância de 1, tá vendo? Aqui no eixo X e aqui no eixo Y 1,2, que vai ser 1,56. Enquanto no eixo Z eu não preciso alterar, já que ambos estão numa distância correta de 0x, beleza. Mas por enquanto ele está no posicionamento correto, mas ele está com as dimensões erradas, então eu vou precisar mudar os valores de x. Analisando a placa, eu vejo que o comprimento em x dessa placa vai ser 8x menos 1,2 menos 1,2, ou seja, vai ser 8 menos 2,4. E eu vou ter que multiplicar esse valor que eu consegui, 1,56, por 1,3. E vou ter meu comprimento em x de 7,28. O mesmo vale para o eixo y. Aqui no eixo y eu tenho que esses 12 eles vão ser divididos em 3 seções, que eu vou chamar de, a minha incógnita nesse caso é esse comprimento, vou chamar de y. Eu vou ter 3y mais 1,2 vezes 4, que tem que ser igual a 12. Então, de certa forma, eu tenho 1,2 vezes 4 menos 12 e dividir por 3. Eu vou conseguir 2,4 de comprimento, cada 2,4x. Esse 2,4 eu vou ter que multiplicar novamente por 1,3 e obter um comprimento de 3,12. E tá aí, essa é o tamanho exato que a gente tem desses furos. E é só que agora eu vou ter que repetir isso 3 vezes. Para mim não ter que fazer novamente todo esse trabalho, eu vou dar um Ctrl C nessa caixa e vou criar mais 2 caixas. Só que nesse momento as 3 estão uma em cima da outra, sobrepostas. Mas se eu vir aqui e trocar esses valores, eu consigo movimentar ela de acordo no eixo. Já que essa caixa, essa distância é 1,56 e eu quero chegar nessa distância aqui, eu preciso entender que eu tenho que somar 1,56 mais o comprimento em y da caixa mais 1,6 de novo. Já que a caixa ela tem 3,12 em y, eu vou precisar fazer, no caso aqui, 1,6, 1,56 mais 1,56, que vai dar 6,24. 6,24. Já em x, a mesma ideia, só que nesse caso é um pouco mais simples, porque em x ele não precisa variar. Então se eu der um OK aqui, ele já vai ficar. A mesma coisa eu vou fazer para a caixa 4, só que dessa vez, em vez de ser 6,24, eu preciso somar mais 1,6, porque eu tenho a distância até aqui. Eu preciso somar mais 3,12, mais 1,56 e eu vou ter a distância, que vai ser 10,91. 92 no caso. E pronto, essa aqui é a minha placa com todas as distâncias corretas, né? 1,56, 3,12, 1,56, 3,12, 1,56. Perfeito. E aí a distância é essa. E pronto, minha placa está feita. Agora eu vou mudar as propriedades dela. Na verdade, aqui eu preciso criar esses furos. E para criar esses furos, eu vou primeiro pegar a caixa 1 segurando o botão Ctrl e pegar as próximas 3 e clicar nessa opção aqui de Subtract e subtrair essas 3 caixas da minha caixa principal. E aqui eu consigo o que eu preciso, que é a mesma figura. Aqui dá para dar uma olhada. E agora, com isso, eu preciso criar a segunda caixa. Só que entre a segunda placa, no caso, eu tenho uma separação de 0,1x. E dentro dessa separação, eu vou ter que criar um material dielétrico. E nesse caso, meu material dielétrico vai ser feito de Teflon. E todas as placas são de cobre. Então vamos primeiro vir aqui na caixa e mudar o material. Vindo aqui a gente pode editar e procura por cobre. Mas o aplicativo está em inglês, procuramos por Cooper. Damos o OK. E eu vou editar a cor. Eu vou colocar a cor igual a que está aqui, verde, para não ter erro. Tá, apenas um OK e pronto. Parece que não foi. Foi sim, só tá meio travado. Pronto. Agora eu vou precisar criar esse campo dielétrico. Só que
eu sei que essas placas elas são iguais. Então não tem por que antes eu colocar um dielétrico aqui, se eu sei que essas placas são iguais, eu tenho que criar outra placa em cima. Então eu vou vir aqui em box 1, que no caso é minha placa. Eu vou até mudar o nome dela para placa B. Placa B, e vou dar um Ctrl C nela. E vou deixar salvo por enquanto. Mas nesse momento agora eu vou pegar novamente a opção de box. E a partir daqui... Calma aí, deixa eu só melhorar essa visão. Mas assim tá bom. Vou novamente, a partir daqui, criar outra placa por cima. Na verdade aqui eu criei, acabei que eu não criei uma placa, eu criei foi um retângulo, agora sim. Pronto, agora sim. E eu vou vir aqui nela e vou colocar as dimensões corretas dela. Ela vai ficar 0,36 de altura, já que esse é o comprimento. E ela vai ter os mesmas dimensões da placa normal, a não ser no eixo Z, já que ela tem basicamente 0,1 de comprimento, já que é essa separação. Então aqui eu vou ter que colocar o 0,1 vezes 1,3, que vai dar 0,13, que é o valor que eu preciso, que vai fazer a espessura do meu dielétrico. Agora eu vou vir aqui e vou editar o meu dielétrico, já que ele precisa ser de Typhon. Vamos vir aqui, eu vou escrever dielétrico. E aqui eu vou editar e vou colocar uma cor para que ele fique mais transparente e não apareça tanto na hora que eu for fazer as demonstrações. Eu vou mudar a cor dele, mas aqui eu também consigo mudar a transparência. Eu vou colocar 0,6 de transparência para que fique dessa forma. O meu dielétrico ele já está com as dimensões corretas. Como dá para ver aqui. E agora eu vou precisar mudar o material dele. Indo aqui, eu consigo em Sheets. Pior que ele não ficou salvo como um... Não entendi, mas ele não ficou salvo como um sólido. Eu vou ter que precisar refazer, porque ele não entendeu o que eu queria. A partir daqui, vamos ver se agora eu consigo fazer corretamente, porque ele não está obedecendo. Não está funcionando corretamente. Então agora parece que funciona. Agora eu consigo mexer aqui. Agora eu consigo editar e colocar aqui Teflon, que é o material que eu preciso. Pronto. E vou novamente editar a cor. Caso ela seja transparência. E agora, com o material tudo colocado, eu vou vir em Create Box e vou editar novamente. Como eu disse, tudo precisa ter as mesmas dimensões, só isso aqui que precisa mudar. Pronto, agora sim está correto. Agora sim faz sentido. E agora eu vou fazer a placa superior. Então, só que em vez de ter todo o trabalho de refazer a placa, colocar os 3 furos, eu vou dar um Ctrl V aqui dentro dos meus sólidos. E pronto, eu tenho uma placa B, que no caso vai ser uma placa, nesse caso aqui criou a placa A, né? Eu vou mudar o nome para placa A. E eu vou ter, então, apenas que alterar aqui, tem um substruct, eu vou ter que mexer em todas essas create box aqui, para apenas ter que alterar a sua altura em Y, já que aqui eu tenho 0,39 e 0,13, então a altura que eu tenho que colocar é 0,39 mais 0,13, que vai dar 0,52. E eu vou ter que fazer isso agora, aí como você pode ver, ficou exatamente assim, só que agora eu vou ter que fazer isso para todas as outras boxes, que são basicamente os furos, né? Como pode ver aqui, eles vão subindo. E eu tenho que fazer isso aqui, não é muito trabalho. É melhor do que eu ter que refazer toda a caixa de novo. Pronto, aqui agora eu tenho todo o meu dielétrico com o mesmo material. A placa ela ainda é de cobre.
Eu só vou mudar a cor dela para azul, como está aqui no software ou no relatório. E é isso. Bom, continuando aqui com o projeto do primeiro capacitor, eu preciso também, igual está aqui no formulário, criar esse quadrado, que eu posso colocar as dimensões que eu quiser. Então eu vou criar ele aqui, tentar achar uma posição boa para ele ficar. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para criar os outros buracos, só que eu vou tentar achar aqui a melhor posição para que ele não fique atrapalhando nada que eu vá construir no futuro. Pronto, aqui independente. Bom, ele já está na dimensão boa, agora eu só vou mudar aqui em CreateBox tudo que ele precisa mudar. Aqui primeiro eu vou colocar 0.5 os tamanhos dele, e ele precisa ter a mesma profundidade, 0.39 da placa A, porque ela precisa perfurar a placa A. E aqui a posição eu vou colocar a mesma altura que a placa A tá, que é 0.52. Pronto, eu criei ela aqui, e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para pegar a placa A, segurando o Ctrl, a placa B e dar um subtract. Pronto, era isso que eu precisava. Tudo certo. Só não tô entendendo porque as placas estão de cores iguais agora. Aham, tá certo. A placa B. Pois é, a placa A é azul. Só que por enquanto ela tá verde, tá errado. Só editar a cor. E pronto, sem problemas. Agora sim. Era o que eu precisava. E eu consigo ver que ficou correto. E agora eu preciso criar, né, como diz o formulário aqui, atribuir os valores de volts para as placas. Placa A de 8 volts para a placa B de 1. Só que para poder fazer isso eu vou precisar mexer aqui em Maxwell 3D aqui em cima. Vim aqui em Excitations, Assign. Na verdade eu venho aqui em Solution Type. E aqui em Solution Type eu coloco Electrostatic, para que eu consiga pegar as placas e mudar a voltagem dela. Como ver, a gente precisa pegar a placa A, vim aqui em Assign Station e voltagem, e aqui eu consigo colocar a voltagem correta do que eu preciso para a placa, 8 volts. E a mesma coisa para a placa B. Preciso vir aqui novamente em voltagem e colocar, ela precisa ter apenas 1 volt, então não tem problema. E pronto, agora tá correto. Seguindo, eu vou precisar agora simular todo o processo que os capacitores vão gerar para descobrir a capacitância e a carga. Bom, depois de colocar as voltagens aqui corretamente, tanto da placa A quanto da placa B, os valores corretos, a gente precisa começar a preparar tudo para o aplicativo começar a simular. E primeiro a gente vai tentar criar um setup de análise. Vindo aqui nessa opção de Solution Setup, a gente vai criar um setup. Eu vou deixar setup 1 e criar um número de passos com que o setup vai dar, que são os números de processos. E dar um OK. Aqui ele criou meu setup. E com isso, eu vou precisar também, para conseguir usar os dados obtidos, vir aqui em Maxwell 3D, Fields, na realidade é aqui em Buttons, Assign Parâmetros, Assign Torque e Matriz. E aqui eu vou pegar as minhas voltagens e dar um OK. Com isso agora, o que me resta é validar para ver se está tudo correto. E aqui ele diz, né, que tudo que eu preciso está correto, para me poder fazer então aqui a análise e pedir para ele analisar tudo. Vou salvar aqui o projeto e ele vai fazer aqui toda a análise do projeto. Enquanto ele analisa, ele vai poder criar a simulação correta de o que vai acontecendo durante o processo.
Pronto, aqui ele terminou o processo. E a gente vai vir aqui em Fields Overlays, escolher o plano XY, botão direito em Fields Overlays, vir aqui em Fields e fazer Mag E. Vou colocar para todos os objetos e dar um OK. Novamente eu vou clicar no XY, botão direito Fields, Fields E vetor. Todos os objetos, OK. E pronto, agora eu tenho aqui todas o meu campo elétrico durante o processo. E dá pra ver aqui onde ele é 0 e aonde ele é mais forte. Se eu for dar uma olhada de como é que tá aqui, eu consigo ver como está se comportando o campo na placa, no capacitor. E agora eu vou criar para poder obter, eu vou analisar aqui em Fields novamente para tentar obter os meus valores exatos. Vindo aqui em Fields, eu posso clicar, na verdade, vindo aqui em Results, eu consigo vir aqui em Solution Data e aqui ele me dá a voltagem correta que eu obtive. Se eu mudar a unidade, aqui eu tenho as minhas voltagens. E se eu vim aqui em Sport Circuit, bom, continuando, se eu vim aqui em Sport Circuit e dar um preview, eu consigo ver todos os meus dados e ver a capacitância que tem o meu capacitor. Deu este valor, 1,38 vezes 10 elevado a menos 11. E com isso agora só me resta fazer a simulação, que aí sim eu venho aqui em Fields Overlay e clico aqui em Animate. Ele vai criar uma animação na variável X. Na verdade eu vou colocar em Normalize Distance aqui e ele vai fazer 20 passos. E vou esperar ele criar minha animação e pronto. Essa é a minha animação de como ficou o campo. Aqui eu consigo olhar tudo que acontece nele enquanto o tempo passa. E eu consigo ver que quando ele está passando pelo dielétrico, nesse exato momento aqui que ele está passando pelo dielétrico, eu consigo movimentar. Eu tenho aqui o meu capacitor. Como pode ver aqui nas bordas do capacitor eu tenho um campo muito forte e acaba empurrando aí o campo. Quando ele termina de passar, acaba o efeito. Bom, em resumindo, é isso, a simulação de um capacitor plano com dielétrico de Teflon, e como ele é feito no Ansoft e como eu consigo descobrir todos os valores necessários e a simulação. Bom, vamos continuar aqui o nosso trabalho de simulação no Ansoft para capacitores. Dessa vez vamos fazer um capacitor cilíndrico com dielétrico. A ideia é realizar a simulação de um capacitor cilíndrico com dielétrico em 3D no Ansoft Maxwell. Precisamos atribuir ao nosso capacitor o material alumínio e os valores de 5 volts na placa externa e 2 volts na placa interna. E ele pede também que a gente faça um furo que atravessa a parede externa do capacitor. Então ele não quer que a gente faça esse furo na nossa parede interna do capacitor. Muito bem. Então aqui ele fala as dimensões geométricas que a gente tem que ter, já que eu faço parte do grupo E, são essas dimensões. O meu dielétrico vai ser alumínio 92. E eu já tenho aqui os raios internos e externos e espessura da parede, que vai ser essa espessura aqui, né, no caso. Bom, aqui não tem muito problema, a gente vai ter que fazer um cilindro de 24 mm. Então vamos direto para o Ansoft. Aqui a gente vai criar um novo projeto. Vem aqui File, New. A gente vai criar um novo projeto. O projeto vai ser capacitor cilíndrico. Beleza? E aqui nesse capacitor a gente vai inserir
o Maxwell 3D. E a partir daqui a gente vai começar os nossos trabalhos. A gente vai fazer ele no eixo Z. Então vamos pegar aqui e desenhar um cilindro. Vamos fazer ele... Vou fazer ele em relação ao eixo Z no sentido dele ser no 0, 0, né? Nesse caso. Para ele não ter problemas com isso. Agora a gente vai movimentar aqui as nossas dimensões. O nosso raio, o raio do cilindro maior nesse caso, vai ser esse. Então a gente precisa do raio externo, que é o B no caso, né? Ele vai ser 12 milímetros. Então vamos colocar aqui o raio de 12. Peso não vai ser, a altura, perdão, vai ser 24 milímetros. E no eixo Z, perfeito. Depois eu consigo alterar aqui para fazer o furo. Vai ser uma boa fazer isso. E a gente só altera. Tá, eu vejo isso depois. Vamos fazer aqui. E bom, esse é o nosso cilindro. Vai ser esse o nosso capacitor externo, no caso. Vou dar uma expandida aqui para ficar melhor visualização. 12 de raio e 24 de comprimento. E agora a gente vai ter que colocar essa espessura de 5 milímetros, que no caso vai ser essa espessura bem aqui. E para a gente fazer isso, a gente vai precisar criar outro cilindro no interior desse nosso cilindro que tenha um raio que seja, já que a nossa espessura é de 5, que seja seja o raio menos 5. Tenha 5 unidades a menos do que o nosso cilindro maior. Então vamos levantar aqui. E novamente aqui a altura a gente tem que colocar 12 menos 5, no caso vai ser um raio de 7. E a altura vai ser a mesma, vai ser ainda 24. Sem problemas. E agora a gente vai vir aqui para pegar esse nosso primeiro cilindro, que eu já vou renomear ele de capacitor externo. E vou atribuir logo o material, que no caso é alumínio. Alumínio. Perfeito. Bom, vou dar um OK aqui. E agora a gente vai pegar um desse nosso capacitor e esse nosso cilindro e vamos dar um subtract. E aqui a gente consegue criar a ideia que a questão pede, né? E ele tem uma espessura de 5, já que o raio dele é 12 e o raio do subtract aqui é 7, né? Então tem uma espessura de 5 aí. Seguindo, agora a gente precisa criar o nosso capacitor interno, que vai ser no interior desse recipiente aqui que a gente criou, sem muitos problemas. Mas antes de fazer ele, vamos fazer logo o furo, porque ele quer que o furo seja atravesse apenas a parede externa do capacitor, que seja essa parede aqui. Então ele não vai poder atravessar a placa interna. Nesse outro caso ele aparenta atravessar tudo. Mas seguindo aqui, a gente vai ter que fazer isso de uma vez. Bom, não parece ser muito complicado, eu só vou ter que trabalhar bem com as dimensões. E eu vou fazer outro cilindro. Nesse caso eu vou fazer um cilindro aqui menor. Opa, eu peguei a opção errada. Vou fazer esse cilindro aqui. E por enquanto ele está no eixo X, mas eixo Z, mas eu posso vir aqui nele e mudar aqui de Z para X e ele vai tombar, né? E agora para a gente poder elevar ele um pouco, porque aparentemente não importa muito onde eu coloco, mas eu vou elevar ele um pouco e não importa também as dimensões. Eu vou escolher aqui umas dimensões boas para mim. Eu vou colocar que ele tem um raio de 5 milímetros e que o comprimento dele, bom, o comprimento dele nesse caso não importa, mas eu vou colocar 12 porque o raio do nosso círculo maior é 12, então eu imagino que ele vai atravessar. Na real eu teria que colocar 24 porque é o diâmetro. 24, perfeito. E bom, aqui agora eu só preciso colocar ele alinhado com o nosso cilindro aqui, mas para fazer isso a gente vai ter que mexer aqui nas posições centrais. Beleza, o que a gente precisa é que ele esteja posicionado nessa distância de x, que é 12. Em y ele precisa ficar no 0 e em z ele precisa subir uma altura que eu mesmo posso pegar, já que tem 24, eu vou botar 12 também. E beleza.
Agora eu só vou precisar alterar isso aqui. Aparentemente vou colocar 24 para ver se ele atravessa. Não, ele tem que ser 0. Eu acho que ele sendo 0... ele tem que ser 0. Erro meu. Pronto. Na verdade, ainda não foi. Vamos ver se a gente consegue trabalhar. Eu vou tentar colocar menos 12. Talvez menos 12 vá. Beleza, parece que foi. Bom, pra dar certeza agora, a gente só precisa... Eu ainda acho que ele ficou muito grande. Eu acho que eu vou dar uma diminuída no raio dele e vou botar 2. Parece um pouco melhor. Acho que... 3 não tem erro. Beleza. Vou subir ele um pouco também. Eu achei ele um pouco baixo. Vou colocar aqui 15. Para ele ficar um pouco acima. Beleza. Agora a gente só precisa fazer a mesma coisa que a gente fez com o subtract lá embaixo. Pega o capacitor aqui e o cilindro e faz um subtract. E beleza, é isso que a gente tem. Agora sim, a gente pode fazer a nossa placa interna. Novamente pega o cilindro aqui. Faz um raio aqui. Opa. E aqui ele fez muito grande. Deixa eu voltar. É porque essa visão não está me favorecendo muito bem. Beleza. Agora eu vou aqui continuar fazendo a nossa aqui, cilindro. A gente coloca a altura que precisa ser colocada e vamos movendo aqui. Ele precisa ter 24 de altura, normal. E continuando, o raio tem que ser de 6. E só isso mesmo, essa é a única diferença. Nossa, fica bem pouca coisa mesmo. Só que nesse caso, a gente não vai poder fazer dessa forma, né? Eu preciso criar o dielétrico. Vou pegar aqui e fazer um raio completo. Que ele seja 7,24. Perfeito. E ele vai ser feito de alumina... Alumina 92. E esse vai ser o meu dielétrico no caso. Perfeito. Só que aqui eu ainda preciso, eu vou colocar ele de outra cor. Eu ainda preciso colocar ele verde, para ficar diferente. Eu ainda preciso fazer um furo, outro furo aqui, para mim poder 24 de altura e o raio, bom, ele precisa ser de 6, então aqui o raio vai ser 6. Ele vai ser só um filamento bem pequeno de alumina. E novamente eu vou pegar aqui o alumina e esse cilindro e vou dar um extract. Extract, pronto. E aqui agora sim eu vou fazer o meu dielétrico aqui no meio. Opa. Beleza, agora eu vou só fazer aqui. Dar todos os valores. Ele tem que ser 6 de raio, 24 de altura, perfeito. E ele também tem que ser o meu capacitor interno a alumínio. Pronto, é basicamente isso que tinha que ser feito. Como dá pra ver aqui, o nosso furo ele não atravessa o capacitor todo, igual pede no enunciado, que não atravessa o nosso capacitor todo. Muito trabalhoso mexer nisso. E bom,
Parece correto. Seguindo aqui, agora a gente vai calcular, né? Ele fala que nós temos que colocar uns valores de volts. A gente tem que vir aqui em Max, eu esqueci de fazer isso antes, Solution Type e passar para Electrostatic, para que a gente possa dar os valores necessários aqui para os nossos capacitores. O capacitor externo, ele diz que tem uma voltagem de 5 volts, né? A gente vem aqui nas opções, novamente a mesma coisa aqui, a gente aperta com o botão direito, vai em Assign Station Voltage, e aqui tem que ter 2 volts no interno. Bom, voltagem aferida, agora o que nos resta é simplesmente fazer o necessário para que a nossa simulação rode. Ele precisa validar todos os pontos. Vamos clicar aqui nesse maisinho aqui em Maxwell para que a gente possa ter uma ideia de tudo que está sendo feito. A gente tem a voltagem, a gente precisa criar parâmetros, criar um ponto de análise, criar um meio e depois apenas fazer a simulação. Vamos vir aqui em parâmetros, matriz, vamos escolher as nossas duas voltagens e agora elas foram escolhidas. Vamos vir aqui em análise e a gente precisa vir aqui nessa opção aqui, que é a Solution System, e a gente vai criar um setup. Vamos colocar o número máximo de passos de 15. Beleza, a análise feita. Em tese tudo pronto, a gente em tese já pode fazer, mas primeiro vamos criar um meio. E nesse meio ele vai ajudar a gente na simulação. E agora a gente vai fazer a análise. E espero que tudo de acordo e a gente consiga ter a análise completa de como esse capacitor funciona. Bom, beleza. Tudo completo. A gente pode vir aqui em... Agora a gente precisa traçar as curvas. Vamos vir aqui em planos. E vamos vir aqui no eixo XY. Apertar com o botão direito Fields Overlays, Fields e Magnet E ao Objects. A gente vai criar aqui na base algo que a gente possa ver todo como funciona os campos. Primeiro eu vou pegar esses capacitores aqui e eu vou dar uma opacidade neles para que a gente possa ver claramente o que está acontecendo ali dentro, para que não tenha dúvidas. Vamos vir aqui no alumínio também, o dielétrico eu vou colocar ele um pouco mais opaco para a gente ver que é um dielétrico. E dessa forma fica bem mais fácil a gente ver o campo ali dentro. Para ver aqui, ele é bem forte. Ele tem uma alta, mesmo que não seja tão alta a voltagem, ele é bem alta para as voltagens máximas que ele pode atingir. Ele não tem um ponto de pequena voltagem. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para os vetores. Vamos pegar o mesmo eixo. Vamos pegar os 3 eixos. Eu acho que dá uma vista melhor. Vem aqui em vetor para todos os objetos. Dá um OK. E aqui a gente tem todos os nossos vetores. Dá para ver aqui na base. Ele é bem forte mesmo para o campo que ele propõe, e dá pra ver que você tem poucos momentos, apenas esses momentos aqui de vazão, em que a força do campo não é tão forte, mas dentro dele, ainda mais no dielétrico, você consegue ver a força que ele tem. E bom, agora a gente precisa ver os nossos resultados e aferir os resultados obtidos. Essas são as voltagens que nós conseguimos, bem altas até. Pode ver aqui, são as voltagens bem altas mesmo. E continuando, a gente tem agora aqui, vindo em Export Circuit Preview, a gente tem a nossa capacitância também, que tem esse valor. E com isso a gente consegue agora fazer a nossa simulação, para ver como funciona o campo elétrico no tempo nesse capacitor. Se a gente vem aqui em Fields Overlays e Animate, a gente consegue criar aqui uma animação, colocar 20 passos para esse capacitor. E aí é essa visão que a gente tem, e dá pra ver como que ele funciona.
Vamos ver por passo a passo, um pouco mais de perto, para entender melhor. Por enquanto, ele vai seguindo com um só, até que ele chega aqui, mais perto da abertura, e ele vai ter um campo que vai puxando para baixo, tá vendo? Enquanto aqui ele tá indo para cima. Você vai criando essa diferença e até que você vai chegando completamente aqui no centro. E aqui todas as forças elas ficam paralelas, perpendiculares. E a gente consegue ter uma ideia do que está sendo medido aqui. Continuando, agora a gente tem então o que acontece aquilo novamente quando você vai se aproximando depois que você passa pelo buraco, um campo que puxa, né, que tá indo para cima dessa vez. Ele puxa para baixo. E bom, olha, aqui ele tá vendo, ele puxa para baixo depois que passou. Naquele caso ele tava puxando para cima, agora ele tá puxando para baixo. Bom, continuando aqui os processos de simulação, vamos fazer agora o capacitor esférico com um dielétrico. E aqui vamos fazer o que está pedindo. Basicamente aqui ele me deu uma esfera, e aqui parece que é onde ficou o dielétrico. Na real, eu acho que o dielétrico fica aqui, e aqui fica o meu segundo capacitor. Essa distância provavelmente vai estar do meu grupo, e ele quer que eu faça um furo. Agora, eu não sei dizer se esse furo atravessa toda a peça, mas eu imagino que sim. Vamos lá, aqui eu preciso atribuir sendo ouro. Valor de 10 volts na externa e 20 volts na interna, ok. Desenhar, simular capacitor na presença de elétrico conforme a tabela 3. Tá bom, meu grupo é o E, então eu preciso que o raio interno seja 7, o raio externo seja 18 e a espessura das paredes 4. Tá, não tem muito segredo. E tem que usar polietileno. Tá bom, não parece ser muito complicado. A gente vai aqui agora para o nosso aplicativo Ansoft. Eu já criei aqui um projeto. O que basta nesse projeto é a gente inserir um Maxo 3D Design. E antes de começar o projeto, eu vou vir aqui em Maxo 3D, Solution Type, e mudar o tipo de solução para eletrostática, para que a gente consiga fazer todos os processos eletrostáticos. E agora a gente vai fazer, inserir aqui com uma esfera e manipular aqui o raio dela, como no meu grupo está falando que o raio externo tem que ser de 18, então a gente vai colocar aqui um raio de 18, a unidade é até em milímetros, então não tem problema. Beleza, agora eu acho que beleza, não temos problemas. E bom, eu preciso que aqui no meio tenha um dielétrico. Então vamos pegar outra esfera e fazer ela no centro. E aqui ele quer que eu tenha um dielétrico, mas que essa espessura de parede ela tenha 4 centímetros, 4 milímetros. Então eu preciso criar que esse raio ele tenha 18 menos 4. Ele precisa que ele tenha um 14 milímetros, já que o meu externo tem 18. Eu preciso de uma espessura de 4, porque aqui eu vou fazer, pegando essa primeira esfera, eu vou fazer um subtract e aqui criar um vácuo, um espaço dentro da minha esfera. Aqui eu vou vir aqui nessa esfera e vou mudar o material dela logo, para que eu possa trabalhar sem problemas. Ele pediu que eu mexesse com o ouro, então vamos colocar aqui o ouro. E eu vou editar a cor, eu vou colocar amarelo, né, porque é ouro. E eu vou criar uma opacidade para que a gente consiga ver o que está acontecendo lá dentro, de 0,6, sem problemas, pronto. Beleza. E aqui dentro eu tenho um espaço, que é onde vai ficar o meu dielétrico, e mais interiormente eu vou colocar um espaço onde vai ficar o meu segundo capacitor, né? Eu vou dar o nome desse aqui de capacitor externo. Perfeito. E aqui, para mim poder fazer o capacitor mais o capacitor interno, eu vou ter que fazer esse processo que eu fiz novamente, só que dessa vez criando aqui uma esfera de 14 milímetros, igual eu fiz para retirar. Porque nesse caso vai ser onde vai ficar o meu dielétrico. Ele tem que ter 14 milímetros de raio e ele precisa estar em todo o espaço livre ali dentro, nesse caso. Só que agora eu preciso criar novamente um espaço aqui dentro para que fique o meu dielétrico.
Nesse caso, não faz muito sentido para mim essa espessura ela também ser 4. Porque eu não vou criar um espaço aqui dentro. Não faz sentido. Aqui dentro eu tenho que colocar outro dielétrico. Outro polietileno. Imagino que sim. Bom, vindo aqui, a gente vai vir novamente, vai pegar essa terceira esfera, essa quarta esfera e fazer uma extração. E aqui vai ser onde vai ficar o meu dielétrico. Eu preciso que ele tenha uma espessura de 4 milímetros. Esse raio aqui ele tá correto. Aliás, eu esqueci, eu acho que eu não mexi nisso. Não mexi. Ele precisa ter 7 milímetros. Então aqui precisa ser 7 o tamanho da esfera, antes de eu cortar ela. Agora sim, eu posso vir aqui cortar. Tenho certeza, 7. Vim aqui e dar um subtract. E pronto, aqui eu tenho um espaço dentro ali, onde eu vou poder colocar mais uma esfera de ouro, que vai ser o meu segundo capacitor. E vai ser nele onde eu vou ter que, aparentemente, novamente fazer mais um espaço com dielétrico. Vou vir aqui e vou mudar para ouro. Ele vai subir para cá, eu vou dar o nome de capacitor 2. Capacitor interno, no caso. Perfeito. E novamente eu vou ter que fazer mais uma vez o processo. Só que antes eu vou vir aqui nessa esfera e eu vou colocar uma opacidade nela para eu conseguir ver melhor o que está acontecendo ali dentro. Esse capacitor interno eu também vou dar a cor amarela. Mesmo que não faça muito sentido, talvez possa ficar meio confuso, mas vai ser isso. Pronto, é basicamente isso. Aqui eu tenho o meu dielétrico, que eu tenho que colocar polietileno. Eu já vou colocar, né? Polietileno não tem problema. Polietilene. Pronto. Beleza. E aqui eu vou criar dentro dessa outra esfera mais outra esfera. Já que nesse caso é 7 e eu preciso de uma espessura de 4, uma esfera de 3 milímetros. Se eu vir aqui, ela tem que ter 3 milímetros. Já que meu capacitor interno tem 7, esse aqui vai ter 3. E eu vou pegar essa esfera e o meu capacitor. Na verdade, eu vou pegar o meu capacitor e essa esfera. E vou retirar esse espaço para que ele tenha um espaço de 4 milímetros. E novamente eu vou fazer mais uma esfera aqui dentro de 4 milímetros. Na verdade é de 3 milímetros. E ela vai ser de polietileno também. Pronto. Bom, basicamente esse foi o processo. Eu tenho aqui então esse dielétrico maior e esse dielétrico menor aqui interno. Eu não sei qual vai ser a diferença. Bom, continuando aqui o processo, já que eu não consegui ter uma certeza de se realmente existe um espaço aqui, eu vou acabar deletando ele e vou deixar apenas esse dielétrico e o capacitor interno. Eu não vou criar, eu vou apagar esse subtract aqui, porque para mim não faz sentido que ele seja oco por dentro, de certa forma. É basicamente isso que eu quero dizer. Então eu vou apagar, pronto. Vai ser só isso. Aí, em tese, né? Vai ter o meu capacitor interno, o meu capacitor externo e o meu polietileno no meio. Eu não vou mudar essas cores, eu acho que já tá bom. E bom, continuando aqui agora, eu vou precisar, igual pede aqui no formulário, eu vou precisar atribuir o valor de 10 volts na placa externa e 22 na placa interna. Então a gente vai vir aqui na placa externa, assign citation, voltage. Eu preciso na placa externa colocar uns 10 volts, então vamos colocar 10 volts. Já na capacitor interno a gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez a gente vai colocar 22 volts. Bastante. Beleza? Agora a gente já tem basicamente tudo necessário para poder fazer a nossa simulação. A gente só precisa cumprir com todos os requisitos aqui.
E bom, para cumprir com esses requisitos, a gente vai abrir, clicar nesse maisinho aqui no Maxwell, e a gente já vai ter certeza de tudo que a gente tem. A gente tem nossas voltagens, né? A do externo 10 volts, a do interno 22, como pede os requisitos. A gente vai precisar criar parâmetros. Bom, a gente pode vir aqui direto parâmetros assign e matriz. A gente vai escolher as nossas duas voltagens e ele vai criar os parâmetros que a gente vai utilizar. Agora, para poder fazer a análise, a gente vai primeiro ter que criar um setup. Eu gosto da ideia de fazer esse meio antes, para a gente ter um meio por onde toda a simulação vai ocorrer. E agora a gente vai criar um setup. Esse setup a gente vai colocar um número máximo de passes de 15. Bom, para finalizar aqui a ideia, vamos fazer a única coisa que falta, que é no relatório a gente precisa criar um furo. E eu posso escolher livremente o tamanho desse furo. E aqui eu vou ter que dar o valor da capacitância, ele está pedindo aqui, pá, mas isso é sem problemas. Isso a gente já consegue saber. Eu já deixei tudo preparado, aliás, já tem voltagem, já tem os parâmetros, perfeito, né? Tá tudo perfeito. E agora a gente vai desenhar esse furo que ele quer que a gente faça. E bom, acho que a ideia é ser um cilindro que atravessa todo o dielétrico e tudo mais. Então a gente vai desenhar ele. Eu vou desenhar ele vou tentar desenhar ele. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou desenhar ele a partir do centro e vou subir ele. Acho que até aqui. Eu consigo também vir aqui nele e de certa forma direto eu já consigo, escolhendo nele aqui, dar o split nele, né? Pra mim conseguir criar ele dos dois lados. E não funcionou. Porque nesse caso ele só tá no YX. Ele já tá nos 3, sei lá. Bom, mais fácil seria então a gente evitar isso que a gente tá fazendo e pegar esse modelo e refazer outro parecido. A gente precisa primeiro saber o raio. Ele tem desse novo modelo, ele tem... Ah, esse aqui é porque eu fiz vários splits. Isso, pronto. Ele tem aqui 2 raios, tá bom? E a gente vai refazer outro cilindro para baixo. Eu não conheço o método, mas assim. Bom, acho que assim fica perfeito. É, fica perfeito. Mas deixa eu reparar se tem uma altura 18 e qual que é a altura desse? Menos 18, perfeito. Bom, eu vou pegar todo o meu aparato e vou retirar ele. Pegar o capacitor externo, esses 2 cilindros, e eu vou dar opa, a opção tá aqui. Não deixar eu usar. Ah, porque eu preciso vir aqui. Na verdade é aqui. Pronto, agora eu consigo sim dar um extract. E vou fazer a mesma coisa para todos os meus outros. Nesse caso eu fiz para o capacitor interno e externo, mas eu precisaria fazer para todos. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse e depois esse e fazer isso aqui. Aí eu vou passar esses 2 pra cá. Pronto. Imagino que deu certo. Bom, deu certo sim. Eu fiz ele
Aparentemente eu poderia fazer ele onde eu quisesse. Eu fiz ele bem no centro do eixo, que é a forma mais fácil de fazer. E ele tem um raio de 2 e ele corta todo o meio, dá pra ver até aqui dentro. Caramba, bem interessante. E bom, agora a gente segue. Nesse caso a gente tem essa esfera aqui que é o polietileno. Tá bom, aqui a gente tem o capacitor interno. Imagino que ele esteja completo. É, perfeito. Tá, aí imagino que esteja tudo perfeito. E agora só nos resta... Isso. Só nos resta agora fazer a simulação. Mas já que já está tudo completo, a gente já tem essa simulação. Vamos só ter certeza de que a gente pode refazer. Vamos refazer ela, a gente já tem tudo. Vamos só garantir que não vai ter problema nenhum e vamos tentar ajustar isso aqui. Pronto, mais ou menos assim. Tá bom assim. A gente vai novamente, como já fizemos anteriormente, fazer a análise para ter certeza que não vai ter problema. E agora com esse furo pode ser que a análise mude. E vamos recalcular as nossas... a nossa capacitância e o nosso campo. Beleza? Com tudo preparado, a gente consegue agora vir aqui em Field Overlay. Mas antes a gente precisa deixar bem claro os nossos fields de magnetismo e os vetores. Vamos colocar aqui e já percebemos algo diferente do que a gente está acostumado. Ele diz existir uma força de até 4, de um campo de até 4, mas não consigo ver com facilidade onde ele está. Interessante. Bom, agora a gente vai fazer os vetores para ver se a gente... Eu vou fazer os vetores em todos os 3 eixos. Acho que pode ficar até bem interessante. Perfeito. Aqui a gente consegue ter uma ideia de como tudo vai funcionar e que o campo ele escapa pelo tubo, como pode ver, tá vendo? Ele sobe aqui nesses eixos e ele escapa diretamente pelo tubo. Ó, tem uns momentos em que ele é muito forte e ele escapa no tubo com uma intensidade. Agora vamos fazer a simulação. A primeira simulação ter a certeza de como funciona todo esse processo, mas antes vamos olhar aqui as nossas soluções, as cargas que obtivemos, vamos colocar na unidade correta. Aqui ele vai até 4, mas a gente conseguiu ir até 3.4 aqui, foi o máximo que a gente conseguiu, que é esse laranjinha aqui. E se a gente vir aqui exportar circuito e preview, a gente consegue ter uma ideia de como que ficou a nossa capacitância, que é muito bom. Agora vamos fechar aqui e fazer a simulação, porque eu acho que vai dar algo bem interessante de se ver. E vamos lá, vamos vir aqui em Fields Overlays, animação, e deletar essa animação, a animação passada que eu havia feito, e vamos refazer a outra animação, agora com 20 passos novamente. Esperar ele terminar a animação e vamos ver como é que fica essa animação com esse cilindro no meio. O campo é de certa forma alternado e ele fica muito forte aqui para sair do cilindro. Vamos ver por etapas aqui, vamos dar uma pausada e vamos ver por etapas tudo que acontece. Ó, por enquanto ele tem uma quantidade que ainda não chegou, não está saindo do cilindro por aqui, mas se a gente for avançando, ó, a gente percebe muita parte do campo saindo por esse cilindro que a gente tem no meio. E a maioria do campo, obviamente, saindo da esfera menor para a esfera maior, já que a esfera maior
ela tem o capacitor interno tem mais voltagem do que o externo. Continuando aqui, a gente vai ter com mais frequência essa força. Deixa eu mexer aqui. Bom, continuando aqui a produção das simulações no Soft Maxwell, vamos agora fazer o 4 capacitor esférico com 2 dielétricos. E lendo aqui a gente percebe que é de forma livre, eu posso fazer um capacitor esférico com 2 dielétricos que possa obter os seguintes procedimentos experimentais. E basicamente todos os dados eu vou escolher aqui nesse exato momento e a fim de simular. Bom, não tem muito segredo. Eu já comecei aqui criando um novo projeto e coloquei inserir um Maxwell 3D Design. E antes de mais nada eu vou vir aqui em Maxwell 3D Solution Type e vou colocar Electrostatic, porque sem isso eu não vou conseguir fazer as análises eletrostáticas do capacitor. Bom, começando aqui, eu vou pegar a opção de desenhar uma esfera e vou desenhar aqui uma esfera que eu possa escolher as medidas. Eu vou colocar um raio de 20 milímetros. E além disso, eu também posso escolher aparentemente o material que eu vou utilizar. Eu vou estar utilizando o cobre como capacitor. Esse aqui vai ser, no caso, o meu capacitor externo, né? Vou colocar externo assim, maiúsculo. Tem uma ideia? Esse aqui é o meu capacitor externo. E bom, a ideia aqui é que eu consiga criar um espaço oco dentro desse capacitor, que eu consiga colocar meus 2 elétricos e dentro desses 2 elétricos um segundo capacitor, interno, para que eu possa fazer a simulação. Então a gente vai fazer basicamente mais 3 círculos. Então aqui eu primeiro preciso fazer um círculo de um raio diferente do raio do meu capacitor. Eu vou estar colocando aqui um raio de 15 milímetros para que eu possa vir aqui, pegar o capacitor e essa nova esfera e fazer um subtract para eu poder criar um espaço oco dentro do meu capacitor. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu capacitor e só dar uma opacidade nele para que eu possa ver o que vai estar lá dentro. Basicamente, só para ele ficar assim e eu conseguir ver mais facilmente o que vai acontecer ali dentro. Porque agora eu vou fazer os meus dielétricos. Aqui eu vou fazer mais um raio, e nesse caso mais uma esfera. No caso essa esfera ela tem que ter um raio de 15, igual o espaço que eu criei, porque é aqui onde vai ficar o meu dielétrico. E dentro desse próprio dielétrico eu vou colocar mais um raio para me poder criar mais um espaço nesse dielétrico onde vai ficar o meu capacitor interno. Nesse caso essa esfera com novo raio vai ter um raio de 10 milímetros, né? Eu fiz uma decreção de 5 em 5 milímetros para poder criar. E aqui eu vou fazer novamente o que eu fiz de criar um espaço oco dentro do meu dielétrico. Só que no momento eu tenho aqui um espaço livre onde eu poderia colocar já mais uma esfera, ou onde seria o meu capacitor interno. Mas primeiro eu tenho que resolver o problema de ter apenas um dielétrico nesse sistema aqui. Então a forma para mim poder resolver isso é vindo aqui na esfera. Nesse caso eu vou colocar o nome de elétrico apenas, mas já eu mudo isso. A ideia é que vindo aqui no meu dielétrico eu consiga vir nessa opção aqui de dividir. Ele vai separar em 2. Baseado, eu vou colocar no eixo XY mesmo, que ele vai criar um dividir, e vou vir aqui em separar tanto na parte positiva quanto na parte negativa, para mim não ter que fazer o mesmo processo 2 vezes. E quando eu faço isso, eu já crio aqui, tá vendo? A parte inferior e a parte superior, e que eu posso mudar, podem ser materiais distintos. E é o que eu vou fazer. Agora eu vou apenas renomear esse aqui como dielétrico. Eu vou escrever minúsculo agora para ficar mais fácil de ver. Inferior. Assim. E esse aqui vai ser, em caso, o meu dielétrico superior. Pronto. Aqui eu não preciso mexer em muita coisa aqui dentro, mas basicamente
eu consegui fazer o que eu queria. E aqui, mesmo olhando aqui, eu ainda tenho esse espaço vazio aqui dentro, onde eu vou conseguir colocar, no caso, mais uma esfera que ficará o meu segundo capacitor. Como você pode ver aqui, vai ter aqui o meu segundo capacitor de raio 10, ele já ficou correto. E para me colocar ele aqui em cima eu vou apenas mudar, ele precisa ser do mesmo material do que o capacitor externo. Pronto, capacitor interno. Pronto, aqui agora eu tenho tudo isso. Eu vou vir aqui no meu dielétrico e dar uma opacidade maior para eu poder ver meu capacitor interno com mais facilidade. Pronto, agora se eu vim aqui, eu tenho aqui por fora o meu capacitor externo, aí aqui eu tenho o meu dielétrico e ali dentro eu tenho o meu capacitor interno. Agora, bom, vindo aqui em a validação, eu tenho que fazer o que resta, que nesse caso é dar a carga para o material. Eu já tinha feito agilizado antes para fazer, eu já fiz um setup para poder já agilizar o processo, mas normalmente eu vou apagar para poder refazer. Eu vou ter que fazer agora, ele não vai ter o setup, por exemplo, agora eu vou ter que fazer. E também, em tese, não era para ter aqui os parâmetros, mas eu já dei os parâmetros e não tem muito como eu mexer, mas eu vou dar de novo para mostrar como se faz. Seguindo aqui, deixa eu só ter certeza que está tudo certo. Perfeito. Seguindo aqui, eu vou agora escolher os meus materiais para o dielétrico, e como como está livre, eu posso escolher o material que eu quiser. Eu vou escolher o polietileno. Na verdade, eu vou escolher algum que está nesse relatório, que é polietileno. E o alumina 92. Vão ser esses que eu vou escolher. Então vai ser o polietileno, sem problemas. Nesse caso, e esse aqui vai ser o alumina 92. Pô. Perdão aí qualquer barulho. Alumina 92. Pronto. Beleza, esses são os meus materiais. Deixa eu só ter certeza de que não tem outro alumina que seja melhor do que esse. Acho que unicamente esse vai ser esse mesmo, não vou mexer nisso. Beleza, eu tenho aqui meu dielétrico superior de alumínio, meu dielétrico inferior de polietileno e os meus dois capacitores de cobre. Bom, vindo aqui, já que anteriormente eu já decidi que era um campo elétrico, eu vou vir agora e criar minha variação de carga, de voltagem aqui. Eu vou vir aqui em estação, no meu primeiro capacitor externo, e vou dar uma voltagem para ele, uma primeira voltagem de 15 volts. Já o capacitor, nesse caso aqui ele já fez direto o que eu precisava fazer de parâmetros, mas aqui, vamos lá, vou fazer novamente. Agora para o capacitor interno eu vou dar 7.5 volts, vai ser a metade do capacitor externo. E pronto, aqui eu tenho os minhas voltagens. E agora que, se eu vim aqui em validação, ele vai falar que eu preciso de um setup e eu precisaria de um parâmetro. Já aqui ele está falando que eu tenho, mas eu vou refazer para ter a certeza de que não vai ter nenhum problema. E eu vou vir para fazer esses parâmetros, eu teria que vir aqui, Assign e Matrix. Aí eu vou escolher as minhas duas voltagens e vou dar um OK. E pronto, agora eu tenho meus parâmetros, né? Antes ele falou que tinha, mas agora eu tenho certeza que tem. E eu vou vir aqui nessa opção de Solution Setup para criar o meu setup. Eu vou colocar um número máximo de passes de 15. E bom, basicamente eu tenho tudo necessário para fazer aqui os meus parâmetros. Eu vou, antes de mais nada, adicionar um meio para que uma região para que seja avaliado, vai ser nessa região. E agora eu vou vir aqui para ver se está tudo correto e vou dar um Analyze All, esperar que ele analise tudo corretamente sem nenhum problema. Pronto, aqui ele falou que tudo deu certo, né? E agora o que eu preciso fazer é vir aqui no meu nas opções aqui de Field Overlay. Eu vou
primeiro vir aqui em planos, escolher o plano XY, botão direito Field Overlay, Field e Magnet e All Objects e dar um Down, para ele já me dar uma ideia de como é que funciona. E vou fazer novamente a mesma coisa, escolher o plano XY, o Infield e um E-Vector aqui para todos os objetos. E pronto, aqui eu já tenho uma ideia do que está acontecendo. Nesse caso eu vou fazer esse aqui para esse plano aqui, para que talvez fique melhor de ver os vetores do meu campo, para ver a intensidade. E pronto, aqui ó, basicamente eu fiz ali no plano Y para ficar melhor de ver. Eu poderia fazer em todos os planos, mas eu acho que ia ficar muito bagunçado. Mas olhando de mais perto aqui a gente consegue ver o que está acontecendo, já que a gente deixou bem opaco. Dá para ver as intensidades do campo elétrico, e que em certos pontos ele é bem mais forte, em outros nem tanto, mas dá para ver que quando ele se aproxima quanto mais ele se aproxima no dielétrico do capacitor interno, ele tem uma maior campo, um campo mais forte. E quanto ele mais se afasta daqui, os campos eles variam, tá vendo? Aqui parece que tem um valor mínimo de 7 a 8 vezes 10 a segunda de campo elétrico. Se eu fizer esse mesmo processo para todo, eu posso fazer aqui, mas só por desencargo, a ideia de vetores para me calcular todos, aí vai ficar meio bagunçado, mas é basicamente isso aqui em todos os planos. Não é muito diferente do que estava lá, mas é a mesma ideia que eu havia falado, que quanto mais ele se aproxima, maior vai sendo a intensidade do campo e dos vetores em direção ao campo. Eu vou desfazer isso porque senão vai ficar muito bagunçado. Eu acho que assim já não tem muito problema. E bom, agora não sei mexer nessas opções aqui. Mas bom, basicamente agora a gente vai fazer uma simulação normal de como é que tudo isso vai funcionar. Vou deixar assim mesmo. Eu não consigo mexer muito bem. É meio complicado fazer assim primeiro, depois girar assim. Assim tá bom. Bom, vindo aqui agora a gente vai vir em resultados e ver a solution data. Aqui no Fault Matrix ele vai me dar as voltagens que ficaram nos capacitores. Eu vou colocar em UF para que seja melhor de ver. Essas foram as voltagens que eu consegui. E se eu vir aqui em exportar circuito, peço perdão, e dar uma preview, eu consigo ver a capacitância que ficou nesse valor de 1,90. Eu vou tirar uma print para salvar esse valor no futuro. Pronto. Beleza. E bom, agora a gente consegue fazer uma simulação, né, para ver como que vai ficar, como ficaria. Deixa eu fazer uma animação. Vou fazer ela durante uma distância normal e vou colocar 20 passos. Ele vai fazer isso durante um período, deixa ele criar a simulação. E basicamente essa é a simulação baseada em todo o campo, como você pode ver. Ficou algo bem interessante. Dá pra ver que quando ele vai passando o campo elétrico, ele vai vindo. Ficou bem interessante mesmo. E dá pra ver que não tem muita variação, assim, pode-se dizer. Deixa eu ter uma visão superior. No campo elétrico, como você pode ver em volta, ele vai, ó, quando ele chega no meio, parece que é onde ele tem o pico de força no campo, tá vendo? E depois ele vai diminuindo novamente, zerando completamente. Aqui por enquanto nessas laterais não fazem parte do elétrico, então ele é zero por causa do meio apenas, mas aqui no interior é o que importa, e você consegue ver. Vamos completar agora com o último capacitor cônico com 4 dielétricos. O objetivo é a gente conseguir fazer um capacitor que tenha esse formato cônico, né? Ele está mais para um tronco com essas dimensões, que já que eu tenho sendo aqui RA, eu vou fazer um cálculo por cima. E esses são os valores que eu possuo, o ângulo, todos os raios.
E a ideia é que eu faça esses capacitores, essas placas do capacitor sendo ouro, e os materiais podem ser os materiais que eu quiser, os 4 capacitores. Se eu me diz aqui, os dielétricos no caso, eu posso escolher. Então, o mais complexo dessa atividade mesmo vai ser conseguir colocar esses 4 capacitores aqui. Imagino que seja no formato cônico. Já tenho uma ideia de como vou fazer isso. Então vamos logo para o ANSYS. Ele vai ajudar a gente aqui a, obviamente, fazer a simulação. Já criei aqui um novo projeto e já abri o Maxwell Design 3D. Então, começando aqui, a gente vai pegar aqui a ferramenta de desenhar um cone e já vamos criar aqui um cone aleatório. Vale ressaltar que aqui ele dá os valores pra gente em centímetros. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora da conversão. Eu vou converter todos os valores para milímetros direto, para não ter que ficar trocando toda hora no programa, já que ele sempre dá em milímetros. Então, seguindo aqui, eu tenho os seguintes valores para o primeiro retângulo, para o primeiro cone, o cone exterior. Pelo que foi calculado em milímetros, ele tem basicamente 40,78 milímetros, né, que dá uns 4 centímetros que ele fala ali. Na verdade eu coloquei a unidade errada aqui, 78 assim. Aqui o raio menor ele possui 12,23 e ele tem 0,7 de altura, né? A gente vai desconsiderar aquela base, essa base aqui que ele dá, a gente considera a partir daqui, né? E esse H ele vale 7. Então, já que a gente está passando de 0 para milímetros, vamos botar 70 aqui. Perfeito, esse aqui é o nosso cilindro em milímetros direto. A gente não teve muitos problemas em calcular ele. Bom, aqui já dá, a gente já pode botar ouro, porque vai ser muito útil pra gente. Deixa eu só fechar aqui o aplicativo para não ficar apitando. Vamos colocar ouro. Foi o que foi proposto como capacitor. E eu vou colocar uma cor amarelada também. Além de também colocar uma opacidade para que não fique mais fácil de visualizar os dielétricos na hora que eu for colocá-los, né? Eu vou vir aqui e o que eu ia fazer? Ia mudar o nome. Aqui eu vou colocar logo o meu capacitor externo. Perfeito. Bom, agora é um trabalho um pouco mais complicado, mas o que nada diferente do que a gente já fez antes. A gente vai ter que fazer esse corte aqui, só que aqui por ser um cone eu trabalho um pouco mais complicado, eu preciso saber essa distância corretamente. Aqui eu tenho uma ideia de quanto ela é, mas vindo aqui, fazendo mais um cone, eu tenho que esse cone, ele vai ter, né, ele não preciso editar isso aqui, na verdade, ele vai ter as seguintes características. Ele vai ser um rádio 36.4025 e aqui vai ser 10.875. Esses valores se dão por causa do seno do ângulo, mas já que a gente está desconsiderando a parte de baixo, a gente não precisa se preocupar com a altura, né, que era algo que provavelmente ia atrapalhar bastante. A gente pode então aqui pegar esse primeiro capacitor e já dar um subject nele, porque essa é a ideia. E agora a gente vai fazer o nosso mais trabalhado, que é o capacitor. O trabalho nele é um pouco maior, mas aqui é só a gente vir aqui e na verdade não é muito diferente de fazer. Esse na verdade é o capacitor, não é muito difícil fazer, ele é baseado no que a gente fez no capacitor. Esse na verdade é o dielétrico. É a mesma ideia. A gente vai vir aqui, só que agora a gente vai colocar as medidas que são as mesmas do que a gente colocou naquele furo, porque aqui a gente vai colocar como se fosse os outros que a gente já fez. Basicamente a gente só vai estar dando subject e colocando outro por cima, porque esse aqui vai funcionar como nosso dielétrico. Isso, 70, já os valores convertidos para milímetros, e fica dessa forma. Só que aí novamente a gente vai precisar fazer outro cone interno, e dessa vez um cone menor do que esse, com o objetivo
de criar um cone que pra gente poder fazer o corte, entende? Vindo aqui a gente faz o corte, ele vai ser um pouco menor. Ele vai ter um raio de 31.72 e um raio inferior de 9.516. 9.516. E aqui 70 normal, a altura vai ser sempre essa. E aqui eu posso vir pegar o cone, esse cone, e dar um subject. Bom, basicamente é esse aqui o que a gente tem de cone, é de dielétrico. Só que a ideia é que a gente consiga separar esse dielétrico nessas 4 partes. Bom, a forma como eu vejo fazer isso é dando split. Porque o split é uma ferramenta que pode ajudar a gente, porque a gente pode cortar ele baseado no plano. Por exemplo, eu tenho aqui o plano YZ e eu vou cortar toda a seção que ele não tá. Se eu der um buff aqui, ele vai cortar dos dois lados, já vai matar metade da tarefa, tá vendo? Só que nesse caso aqui eu tenho que tomar cuidado de fazer isso no outro eixo, porque no outro eixo eu não posso dar buff, porque ele vai cortar também a outra metade. Eu cortei uma metade, agora a ideia é cortar a outra metade. Só que eu preciso deixar um, porque aí eu ficaria com um quarto. Então eu não vou dar buff nesse caso, mas eu vou pegar de novo o meu subtract, né? Ele dá pra ver que eu fiz um split dele. E esse é meu novo cone. Eu tenho que apagar esse cone, porque ele é o que sobrou, tá vendo? Eu vou apagar ele e é basicamente com isso que eu fico. Mas desse cone que eu splitei, eu vou fazer outro split. Dessa forma eu vou pegar só um lado. Nesse lado eu vou pegar o caso negativo. E aqui eu acabei apagando tudo. Vamos com calma. Não cortou. Tô fazendo split do split. Vou vir aqui no cone e vou fazer outro split. XY. E ele some. Vou vir nesse cone aqui e eu vou fazer outro split. E não está funcionando corretamente. Precisa ser nesse. Só que não tá funcionando. Deixa eu dar um negative side aqui pra ver se vai. Ele some completamente com o cone. Deixa eu voltar desde o início então e vir aqui e tentar dar um split mais devagar, sem cortar todos os lados de uma vez. Porque ele acaba que ele corta metade de qualquer jeito. Vamos ver assim primeiro. Beleza. E agora eu corto aquela metade ali de cima, que nesse caso é essa. Perfeito. Agora funcionou. Eu cortei essa metade, depois eu cortei essa metade. Antes estava cortando essa metade, provavelmente estava cortando a mesma metade, só que do outro lado. Mas agora nesse caso eu tenho apenas um único cone aqui, né? No caso é esse. E o que eu vou fazer? Eu vou precisar, tem a opção rotacionar ele, tá vendo? E eu vou rotacionar ele em um certo ângulo, embaixo do eixo Z. Só que eu preciso dar um Ctrl C nele antes, porque quando eu rotacionar, ele não vai ficar em todos os pontos, tá ligado? Aí então eu vou pegar aqui e vou dar um rotacionar nele, tá vendo? Aí aqui ele já fala como é que vai ficar. Primeiro eu vou dar um Ctrl C, vou dar um rotacional e quando eu clicar OK ele vai pra lá. Então eu perdi ele aqui, mas se eu der um Ctrl V, eu tenho ele de novo. E aí eu posso fazer o mesmo trabalho de novo. Eu vou rotacionar novamente, só que dessa vez eu vou pegar esse aqui e eu vou dar um rotate nele de 30 também. Na verdade eu vou fazer nesse, porque esse é o meu backup basicamente. E eu vou aumentar aqui para 90. Opa, eu vou aumentar esse ângulo aqui para 180. Pronto. Dá o Ctrl V novamente. Dessa vez não foi. Calma aí, Ctrl C, pronto. Rotate, 180, Ctrl V, perfeito. Ctrl C,
Rotate. Opa, botão errado. Ó. Aí aqui é 270 no caso. Bom, perfeito. É basicamente isso que eu quero. E agora eu tenho meus 4 dielétricos. Eu vou colocar um de cada cor. Eu vou dar uma reduzida nesses. Na verdade não tem muito o que eu fazer sobre isso. Vou vir aqui no primeiro, que é esse. Eu vou botar aqui dielétrico 1. E eu já vou colocar aqui o primeiro material. Eu posso escolher o material. Então eu primeiro vou colocar Teflon. Aqui no cone 2 vai ser dielétrico 2. O dielétrico 2 ele vai ser... Bom, eu pensei em polietileno. Opa, aí. Bom, dielétrico 3. Pensei em vidro e borracha. Eu acho que o problema é que... Vamos ver, aqui eles têm vários. Eu posso pegar, eu acabo pegando um desses. Posso usar alumina. Eita, alumina. E eu vou usar borracha. Mas eu não sei escrever borracha em inglês. Ok. E aqui vamos colocar... Acho que água destilada mesmo, não tem problema. O rubber, borracha, né? Rubber hard é a única que eu tenho. Pronto. Dielétrico 4. Bom, é isso. Eu vou mudar as cores de cada um, mas isso aqui é só por desencargo mesmo, não tem problema. Esse aqui vai ser... Vai ficar algo bem estranho, eu acho, mas vamos fazer mesmo assim. Vou botar o que? Vermelho, né? Não tem vermelho. Bom, é isso. Esses são os meus dielétricos. E agora eu preciso fazer aqui no centro o meu último cone, né? Que no caso vai ser o meu outro capacitor. Vamos aqui vir nele. Ele vai ser... Ele é de ouro, né? Encontra aqui Gold. Capacitor interno. Beleza? E agora a gente vai colocar amarelo também. E começar a editar as medidas dele. Bom, como é o último aqui, a gente vai ter 1.71, 72 milímetros, 9.516 e 70. E bom, tá aí, esse é o nosso capacitor. E agora falta a gente colocar as cargas, né? Definir os valores de placa externa de 5 volts e 2 volts para a placa interna. Esse na real é outro. Vamos com calma. Aqui 3 volts para a placa externa e menos 5 para a placa interna. Beleza, a gente vai vir aqui em Solution Type, colocar Electrostatic, já tá. Vim aqui em estações, ele já tem umas voltagens aqui. É porque esse não é o projeto que eu tô mexendo nesse aqui. Beleza, agora vamos aqui pegar o capacitor externo. Vamos vir aqui em voltagem e colocar aqui os 3 volts.
que ele queria. E no capacitor interno, os menos 5 volts. Bom, perfeito, já tá aqui as nossas estações, né? E agora a gente tem que continuar produzindo. Nesse caso agora só falta a gente fazer os últimos processos para a gente poder fazer a simulação. Nesse caso a gente precisa criar um meio e a partir disso gerar parâmetros. Indo aqui em parâmetros, assign matriz, a gente vai pegar as duas voltagens, incluir e dar um OK. E por último a gente precisa criar um setup. Indo aqui na solution setup, a gente vai colocar um setup com 15 passos, dar um OK e pronto, a gente tem o nosso setup, os parâmetros, e basta apenas agora a gente simular, fazer a simulação, onde ele vai nos dar a capacitância e o campo para que a gente possa descobrir os valores. Beleza? Agora a gente vai seguindo aqui, a gente vai nos nossos planos. Vou fazer no XY porque é o melhor. Vim aqui em Fields Overlay, Fields e magnético, os objetos e pronto. Esse aqui vai ser o nosso campo. Por enquanto é porque na verdade eu vou precisar mexer nesses dielétricos, porque eles precisam ser bastante, eles precisam ser bastante transparentes para que eu possa mostrar com mais facilidade. Bastante que eu possa mostrar com mais facilidade o campo, né, que ele gera ali embaixo. Aqui, perfeito. Falta esse. Eu vou fazer o mesmo pro capacitor, mas não sei se vai ser de tanta relevância, porque o espaço é bem pequeno. Eu posso dar um zoom muito bom para tentar ver, mas mesmo assim a ideia é que apenas bem próximo mesmo aqui a gente vai conseguir ver que, onde você tem um campo magnético presente, né? Ele está nessa taxa de 5 a 6 volts por metro. E aqui a gente vai agora fazer esse cálculo vetorial para a gente ver como está funcionando os vetores do campo e novamente vou pegar na verdade o eixo XY aqui. Eu posso pegar os três, eu gosto de pegar os três. Vim aqui, Fields e Vector, Objects, pronto. A gente vai gerar os vetores para todas as três direções. E a gente consegue ver que eles se concentram muito aqui no fundo, né? Faz mais sentido, é onde ele está mais perto e onde tem uma menor distância. E, tipo, aqui pra cima a gente percebe que de longe, quanto mais acima a gente está aqui, os campos eles são bem mais fracos. A gente pode ver aqui, ó, eles chegam a quase zerar, ficam nessa faixa aqui muito baixa. Já quando você vai descendo, o campo ele tende a aumentar a sua potência, ó, tá vendo? E aqui ele chega quase no seu limite a 6 volts por metro. Algo muito impressionante, né? Que dá pra ver que essa área aqui possui um campo muito forte e que isso ajuda bastante. Aqui em cima é mais tranquilo, né? Vamos ver agora como funciona a simulação. A simulação vai mostrar basicamente isso que a gente tem. E a gente vai conseguir ver de todos os ângulos, não vai ser muito diferente. Se eu não me engano, na questão ele não pede para que a gente faça nenhum furo, então sem problemas. Vamos apenas vir aqui e ver nossos resultados antes, né? A gente conseguiu uma voltagem de 134 volts, é uma voltagem muito boa. Se a gente for vir aqui em Export Circuits e Preview, a gente consegue a nossa capacitância, que também aqui, capacitor cônico, na escala 1:1, muito bom. Agora a gente vai fazer a simulação, não tem muito segredo. A gente vem aqui em Fields, Animate, apenas trocar aqui para Normalize e eu vou colocar 20 passos, porque fica melhor de visualizar. Espero ele terminar a simulação e eu vou diminuir um pouco a velocidade.
E ó, a gente consegue perceber o campo subindo, baseado no... Vamos pausar pra gente poder perceber por passo a passo aqui o que é que acontece. Bom, aqui no início a gente tem... Aí ele tá ao contrário. Bom, seguindo aqui, deixa eu ver se eu consigo movimentar. Ó, aqui a gente percebe uma força muito grande no campo. Com o tempo que a gente vai passando, essa força vai diminuindo, só que vai aumentando os vetores, a quantidade de vetores, percebe? E, bom, e aqui em certo ponto o campo começa a fazer efeito nessas bordas aqui superiores, né? Dá pra ver que os vetores eles estão para baixo e eles vão passando e transmitindo. E a partir que ele chega na metade, esses campos que estavam vindo de cima, eles se tornam mais fortes do que aqueles campos que estavam embaixo. Como a gente consegue ver aqui, se a gente descer, esses campos aqui, eles ainda são mais fortes, mas quando a gente vai passar o tempo, eles vão começar a diminuir. Percebe-se, ó, que a força deles vai começar a diminuir, tá vendo? E eles vão começar a sumir. E aqui a gente percebe que ela some, igual aconteceu lá em cima. Mas aqui nesse caso, mesmo que o campo esteja muito próximo aqui, a força não consegue ser tão forte, o campo não é tão forte quanto era lá no início, onde a área era menor, né? Isso é uma experiência muito bacana e a gente consegue ver muito bem isso aqui. Eu vou finalizar agora a minha atividade sobre capacitores e essa simulação. Agora eu vou dar uma geral sobre os cálculos que eu obtive e as minhas conclusões e algumas questões sobre alguns tipos de capacitores. Começando com os capacitores de placas paralelas. Depois que eu obtive a resposta de capacitância a partir da simulação feita no ANSYS, eu obtive que nas placas paralelas, usando Teflon, usei Teflon, eu obtive 1,38 vezes 10 a menos 11 de capacitância. Então, usando a fórmula de capacitância para as placas, eu sei que a capacitância é igual a permissividade vezes o comprimento das placas dividido pela a grossura das placas vezes a permissividade do meu dielétrico, que era 2,10 a sétima, e menos esse mesmo comprimento, só que baseado numa variação de x. Então eu consegui calcular que a minha capacitância baseada na fórmula fica com 1,55 vezes 10 a menos 11, que é um valor bem próximo do valor obtido na capacitância da simulação. Seguindo, eu percebi também que nos capacitores cilíndricos eu consegui chegar num valor não tão próximo quanto eu queria. Usando a fórmula do cilindro, eu sei que a capacitância é igual a 2π permissividade, 2π vezes a permissividade vezes o comprimento do cilindro dividido pelo ln de seus raios, né? Já que nesse caso eu uso duas placas cilíndricas, eu tenho que fazer esse ln. Só que não consegui dessa forma achar um valor muito exato, talvez por causa da permissividade, que não foi tão exata quanto eu achei que deveria ser, já que eu não usei o valor exato com que eu poderia ter obtido. Já que nesse caso eu usei o alumínio 92, que tem uma variação muito grande, já que ele pode chegar a ser 10 vezes ou 9 vezes a permissividade do vácuo. E isso atrapalhou um pouco dos meus cálculos, e eu consegui obter apenas 2 vezes 10 a menos 11, que não foi tão próximo assim do valor que eu queria. Seguindo, tem os capacitores esféricos, que eu obtive um pouco mais de acerto, já que nesse eu usei polietileno e eu conseguia ter mais certeza sobre a permissividade do polietileno, né? A fórmula de capacitância dos capacitores esféricos é 4π vezes a permissividade vezes AB sobre B menos A, que nesse caso são os raios das esferas. E dessa forma eu consegui achar 3,122 vezes 10 a menos 11, que é muito próximo do que eu fiz em simulação, né? Provando que esse valor é exato.
E agora, para falar um pouco sobre o uso de capacitores esféricos em aplicações industriais, já que é um tema muito recorrente e eles são extremamente úteis, já que esses capacitores esféricos eles têm uma estrutura composta, né, como eu fiz a simulação, por duas esféricas separadas por um de elétrico, que no meu caso foi o polietileno. Bom, eles podem ser usados tanto para sistemas de energia, para correção de fator de potência, estabilização de tensão e eficiência energética, quanto na soldagem eletrônica de potência, suavização de corrente, para um processo de soldagem disponível de alta potência, sem que haja tanto gasto de energia. Nas comunicações, eles são usados para filtrar os sinais, para obtermos uma transmissão mais eficiente. Armazenamento de energia de veículos, para recuperar energia em veículos elétricos e híbridos, é algo muito recorrente e vem sendo usado muito constantemente, ainda mais com o crescimento excessivo dos veículos elétricos e do seu bom uso para o meio ambiente. Eles são usados também em proteção e segurança, para absorver sobretensões em equipamentos muito sensíveis, principalmente para aqueles que têm que mexer com altas potências ou high voltage todo dia. E atualmente, em suas pesquisas e desenvolvimentos, estudos de campo elétrico da física e física plasma e descargas elétricas utilizam muito de capacitores esféricos. Porque eles possuem uma distribuição uniforme de campo elétrico e são essenciais para a aplicação de alta voltagem, que é extremamente importante. Bom, seguindo agora, eu vou para os meus capacitores esféricos dielétricos, que foi uma experiência incomum, mas que eu gostei bastante. Eu consegui um valor bem positivo, já que a maneira de produzir ele no ANSYS foi bem criativa e eu gostei de como o meu resultado e de como eu cheguei nele. Bom, pelo ANSYS eu consegui simular que ele possui uma capacitância de 1,9 vezes 10 a menos 11. Já usando a fórmula de capacitores, que é basicamente a fórmula de esferas, normal. Só a única diferença é que nesse caso eu vou precisar, a minha permissividade vai ser a soma dos dois dielétricos. E nesse caso foram o polietileno e o alumínio 92. E dessa forma eu consegui um valor muito positivo, de 2,3 vezes 10 a menos 11, que é extremamente próximo da capacitância que eu obtive na simulação. Seguindo agora, eu tenho os capacitores cônicos. Esses foram dos mais complicados, mas eu consegui obter também um resultado bem positivo e muito próximo, já que os seus valores eram bem concisos e coerentes. E a parte mais difícil com certeza foi a produção da estrutura, mas eu já tinha um conhecimento muito bom de o que eu deveria fazer para aplicar as voltagens e quais materiais eu gostaria mais de usar. Tanto que os meus dielétricos usados foram o teflon, o poliéster, o alumínio e a borracha, que foram os uns que a borracha foi a única que eu já não tinha usado anteriormente. Então eu já tinha um conhecimento da permissividade da maioria dos meus dielétricos. E eu consegui achar um valor de 1,53 para minha permissividade e fui fazer cálculo, já que o cálculo de capacitores cônicos é bastante complexo. Ele é basicamente uma mistura do esférico com o cilíndrico. Ele resume naquela fórmula que temos ali, que é 2π permissividade vezes a altura, dividido pelo ln de 1 mais cosseno de θ ao quadrado do raio sobre a altura. Dessa forma eu consegui um valor muito próximo e mostrando que realmente funciona da capacitância de 1,43 vezes 10 a menos 10. Bom, falando agora um pouco sobre os capacitores cônicos e suas aplicações industriais, eu sei que eles são um ótimo sistema de energia. Eles otimizam o fator da potência e estabilizam a tensão, assim como os esféricos. Só que como eu analisei no ANSYS, eles têm essa otimização muito mais forte, já que um lado deles tem uma potência incrível. Tanto que é o seguinte, ele tem uma filtragem excelente e armazenamento de energia acoplado nos sistemas, porque como eu podia analisar na simulação, a carga ela passava constantemente durante o processo do cone e mostra que tem uma filtragem muito boa. A estabilização de corrente e tensão para garantir operações de segurança confiáveis também é algo muito comum de se ver, foi algo que eu consegui perceber apenas na simulação. Ele tem uma alta eficiência e ambiente de alta potência, já que a gente percebeu que
mesmo em uma área pequena ele consegue aguentar uma alta potência, e se eu conseguisse aumentar as voltagens eu conseguiria perceber isso muito mais. E tem uma redução da interferência eletromagnética, já que o cone ele possui, desse jeito como ele é feito, ele possui muitos dielétricos, e acaba que é muito difícil você ter uma interferência ali, a não ser o que está acontecendo ali dentro. Que você pode perceber que todo o campo gerado ali em volta, mesmo num meio, ele vem unicamente dos capacitores do próprio cone. Considerações finais é criar a escolha adequada de acordo com as necessidades específicas de cada aplicação industrial. Né? Eles são muito bons para high voltage, que é basicamente a base para qualquer carro elétrico ou qualquer propulsão elétrica, ou coisa que você precisa para fazer grandes máquinas funcionarem à base de energia. É muito bom, já além da sua boa filtragem, e extremamente essencial para um crescimento sustentável, por assim dizer. Bom, continuando aqui, agora vamos falar um pouco sobre os capacímetros. Bom, o capacímetro é um instrumento utilizado para medir a capacitância de um capacitor. Basicamente isso. Seu funcionamento físico baseia-se em carregar o capacitor com uma tensão conhecida e medir a corrente resultante. Ele é basicamente uma forma física de usarmos o ANSYS, e vai ser muito usado nos nossos experimentos no futuro. A capacitância dele é calculada com base na relação entre as tensões aplicadas na corrente medida, já que nessa variação de corrente a gente vai conseguir calcular essa capacitância, seguindo as leis fundamentais da eletricidade. E, bom, a gente pode acabar usando esse capacímetro em áreas comerciais para métodos de tempo de carga e descarga. Consiste em carregar o capacímetro através de uma fonte de tensão conhecida, em seguida descarregá-lo através de um resistor conhecido, medindo o tempo necessário para o capacitor carregar e descarregar. E esse valor ele vai ser usado para termos técnicos do próprio capacitor. Ele é medido de frequência, ele é usado como método de frequência de ressonância, porque envolve o uso de um circuito oscilador que ressoa em frequência de ressonância do capacitor em questão. A frequência de ressonância é uma medida, e a capacitância pode ser calculada com base nos parâmetros conhecidos no circuito. Você pode usar um capacímetro também como método de constante de tempo, porque nele você vai conseguir, se você tiver um circuito fechado formado pelo capacitor e o resistor conhecido, a constante de tempo é determinada por um tempo necessário para a tensão do capacitor atingir um valor específico, após a aplicação de uma fonte de tensão. E essa capacitância pode ser calculada a partir da constante de tempo e do valor conhecido no resistor, que nesse caso é o método de constante de tempo de RC. Bom, basicamente o conteúdo desse experimento é esse. Esse foi os meus resultados e as minhas simulações. Espero que todos tenham entendido bem e gostado. Muito obrigado e boa noite.